Então, nessa ação penal 506-31-3017, depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Melo. Senhor Paulo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público. Em condições normais, o senhor teria direito para permanecer em silêncio. Mas foi informado que o senhor teria feito um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. É isso mesmo? Perfeita excelência. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade também? Perfeita excelência. Certo. Por conta disso, senhor Paulo, eu vou lhe advertir que, por conta desse acordo, então o senhor não tem direito de silêncio, o senhor tem que responder as perguntas, e se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por um crime equivalente ao falso testemunho, o senhor perde seu acordo também, certo? Perfeita excelência. Também deixar claro ao senhor que o interesse da justiça é sempre a verdade, não é para o senhor exagerar, nem para o senhor excluir nada, tá? O senhor não está aqui para servir a acusação, o senhor está aqui para servir a justiça, perfeito? Perfeita excelência. Eu pedi para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo, senhor. Senhor Paulo, antes de indagar o senhor sobre os fatos específicos da acusação, o senhor consta que o senhor era diretor em São Paulo da Odebrecht Realizações, isso? A época dos fatos, sim, excelência. Quando o senhor assumiu esse cargo? Eu assumi esse cargo por volta do final da última década, acho que em 2009 ou 2010. Eu sempre fui diretor de contrato da área imobiliária da Odebrecht, mesmo antes da OR ser formada. A OR foi formada em 2007. E quando ela foi formada em 2007, eu já cuidava dos empreendimentos em São Paulo. Na época era dividido entre construção e incorporação, era responsável pela parte de incorporação imobiliária. Posteriormente, o líder empresarial, que era o meu líder, o Paul Altite, ele resolveu fundir as duas áreas, incorporação e construção. E eu acabei assumindo a responsabilidade pelos empreendimentos não só do estado de São Paulo, mas de Minas e do Distrito Federal também. Até quando o senhor continuou nesse cargo? Eu continuei nesse cargo até 2016. No início de 2016, em março aproximadamente, o Paul Altite, ele se afastou, eu assumi interinamente como diretor-presidente da companhia, depois assumi de forma efetiva e fiquei até o final do ano, quando foi celebrado o acordo, e aí eu me afastei por conta do acordo. Certo. Vamos dizer assim, na sua posição hierárquica dentro da empresa, eu entendi que o senhor estava abaixo do senhor Paulo Altite. Exatamente. De mais alguém dentro da Odebrecht Realizações? Não, o meu líder direto era o Paul Altite. E o Paul Altite tinha alguém superior a ele dentro da Odebrecht Realizações? Ele respondia ao Conselho de Administração, que foi presidido pelo Marcelo Odebrecht até o momento em que ele foi afastado. Depois pelo diretor-presidente, que foi o Newton de Souza, que permaneceu até a saída do Paul Altite. Esse caso aqui, que é objeto da acusação, envolve essa aquisição do prédio ou imóvel nessa rua Haberbeck. O senhor pode me relatar se o senhor teve algum envolvimento nesses fatos e como se deu o seu envolvimento? Perfeitamente, excelência. No início do segundo semestre de 2010, ainda no final do segundo mandato do então presidente Lula, o Marcelo me convidou à sala dele e me disse que havia uma encomenda, quer dizer, existia uma missão que era um empreendimento para construir a sede do novo Instituto, a nova sede do Instituto Lula. Naquela época já existia o Instituto da Cidadania. O que Marcelo me disse é que quando o presidente saísse em janeiro, ele seria transformado em Instituto Lula e que eles tinham vontade de ter uma sede nova. E como era um empreendimento imobiliário, era uma pessoa que tinha conhecimento da área, ele pediu que eu cuidasse desse processo. Então ele me designou para conversar com o senhor Roberto Teixeira, que me apresentou o terreno na rua Haberbeck. Antes da gente ir tão rapidamente, o que exatamente o senhor Marcelo Baio Odebrecht disse ao senhor? Cuidar disso como? O que o Marcelo me disse foi o seguinte: eu inclusive tive a preocupação, uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Marcelo é como é que seria feita a transferência de propriedade desse prédio para o Instituto Lula. E Marcelo me esclareceu que não era uma dação de pagamento, que era um empreendimento que seria tocado pela Odebrecht Realizações Imobiliárias, e que após o presidente sair do mandato e o Instituto ser constituído, ele receberia doações não só da Odebrecht, mas de outras empresas. Citou inclusive o exemplo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que quando ele saiu, ele recebeu doações de várias empresas, e que com esse recurso ele seria capaz de alugar ou comprar o imóvel de nós, que seria o investimento que a gente estaria sendo feito na frente. Mas qual que foi a explicação que ele deu para a Odebrecht comprar esse imóvel? Na verdade, o que ele me disse que era um adiantamento, um investimento que estava sendo feito,
Eu enxerguei aquilo, apesar de ser um empreendimento pequeno, mas como uma oportunidade. A OR fazia empreendimentos dessa natureza. O próprio Marcelo tinha indicado que a gente estudasse um museu para o Instituto Moreira Salles, mais ou menos na mesma época. Nós estudamos, isso não teve sucesso. Nós fizemos a sede da Claro, em São Paulo, nesse modelo. Nós construímos 3 prédios para o Saul Klein, que era o ex-acionista da Casas Bahia, nesse modelo. Então, a Odebrecht Realizações Imobiliárias fazia empreendimentos tanto para pessoas físicas, consumidores finais, como para investidores ou usuários que fossem pessoas jurídicas. Na Então, aquisição posterior desse imóvel, quem figurou como adquirente foi a DAG, não a Odebrecht Realizações. exatamente. Nessa conversa inicial já apareceu a DAG? Não apareceu. A primeira incursão que eu fiz para poder avaliar o imóvel junto ao senhor Roberto Teixeira, nesse momento ainda seria numa sociedade de propósitos específicas da OR, quer dizer, na minha cabeça era isso, o investimento seria feito dessa forma. A gente identificou algumas pendências no imóvel, pendências jurídicas, principalmente de ordem tributária, e havia também uma briga entre os sócios do proprietário do terreno, que era uma empresa de publicidade, se eu não me engano, se chamava ASA. E também houve um pedido dos proprietários do terreno que parte do pagamento fosse feito de forma não contabilizada, ou seja, ele queria que a escritura passasse por um valor menor do que fosse efetivamente pago. Tá, um passo atrás só, Sr. Paulo. Sr. Paulo, quando o senhor Marcelo Odebrecht lhe passou essa incumbência, já tinha definição do imóvel? Já tinha definição do imóvel, sim. Na verdade, era esse imóvel indicado pelo senhor Roberto Teixeira, que era na rua Haberbeck Brandão. E a gente fez a avaliação desse imóvel e eu levei a recomendação para o Marcelo de não comprar o imóvel por 2 razões. Primeiro, porque eu achava que o custo de adaptação ia ser muito alto, quer dizer, que não valeria a pena, a gente poderia viabilizar terrenos ou imóveis de melhor qualidade. E pela pendência jurídica que existia no imóvel e também a vontade do proprietário de receber um pedaço não contabilizado. Quer dizer, você tem um imóvel com pendência jurídica e ainda você paga um pedaço sem contabilizado, depois se você precisar mover uma ação por alguma pendência que tenha futura, você não tem como reclamar a parte paga sem contabilização. Quem estava presente nessa primeira reunião que o senhor teve com o senhor Marcelo Odebrecht? Só eu e o Marcelo. E o senhor transmitiu esse assunto, esse tema para o seu líder lá? Eu sempre reportava para o Paul Tite por uma questão de lealdade ao Paul, para não estar passando por cima da cadeia de liderança. Mas esse é um assunto que o Marcelo sempre tratou diretamente comigo. O senhor mencionou, teve essa reunião, e como é que se desdobrou cronologicamente? O senhor foi em alguma reunião com o Roberto Teixeira, ou comunicaram de alguma forma? Eu tive uma primeira reunião com o Roberto Teixeira, eu levei o meu gerente administrativo e financeiro comigo, para poder ele cuidar, que era o senhor João Alberto Louveira, para ele cuidar tanto da pesquisa com relação ao imóvel, como das questões administrativas. Quando eu recebi o relatório do Dilis, que apontava os problemas no terreno, e com esse pedido também do pagamento não contabilizado, eu voltei a Marcelo. Marcelo me disse que ia conversar com os interessados e me daria um retorno a respeito. Ele agendou uma reunião. À época eu não pude estar presente a essa reunião porque eu estava viajando de férias, mas o diretor jurídico da OR foi me representando, que é o senhor Rodrigo Salles. Os problemas foram reportados nessa reunião. Quem estava nessa reunião? Eu não sei dizer exatamente quem eram todos os participantes. Eu sei, até pelo que eu li na denúncia, que a reunião foi com o senhor ex-ministro Antônio Palocci, mas eu não participei dessa reunião, nem tive contato direto com os participantes. Sabia que o Marcelo estaria presente e sei que o Rodrigo esteve presente. Após essa reunião, o Marcelo voltou para mim e disse: olha, os eventuais clientes compradores do imóvel depois vão topar o risco, podemos seguir adiante com esse imóvel. E ele identificou quem eram os interessados, os clientes? Pelo que eu entendi, Excelência, era o próprio Instituto Lula. Agora, eu não sei informar se existia uma representação formal ou informal a respeito do Instituto. Essa conversa que o senhor teve com o senhor Roberto Teixeira foi aonde? Foi no escritório dele, no Jardins. O senhor mencionou que o seu gerente financeiro, tinha mais alguém presente? Que eu me recorde, não. Quando houve essa reunião, foi já tratado isso como aquisição para o imóvel para o Instituto Lula? Como sempre foi. Na verdade, a primeira encomenda que o Marcelo me fez era para a gente fazer uma prospecção, mas já existia essa indicação. Eu entendi que a gente ia buscar um imóvel, mas quando ele me mandou procurar o Roberto Teixeira, o imóvel já estava definido e tinha inclusive um anteprojeto para o Instituto lá, com área de convenção, área de exposição de acervo e para as pessoas trabalharem lá, etc. Então já existia um desejo de que esse fosse o imóvel, estava determinado.
posteriormente a essa determinação de Marcelo, eu tive outra reunião com ele. Ele me recomendou que o imóvel não fosse comprado em nome da Odebrecht Realizações e nenhuma sociedade da OR. A gente fazia vários empreendimentos, onde a gente sempre trazia um sócio investidor para pôr no terreno. Eu perguntei a Marcelo se ele queria que eu trouxesse um desses sócios investidores que já tinha investido com a gente em outros projetos. Ele disse que não e preferiu que a gente usasse a DAG, que era uma empresa de confiança dele, que pertence ao Demerval Guzmão, que é conhecido de longa data do Marcelo. Qual foi a explicação que ele deu para não figurar o Odebrecht como adquirente? Na época havia uma preocupação com exposição pública disso, porque já havia algum tipo de especulação na imprensa com relação a esse empreendimento. Acho que teve uma reportagem na época, alguma coisa desse tipo, mas a principal razão que foi dada era não ter exposição pública com relação ao tema. O senhor pode continuar relatando então o desdobramento dele? Pronto. O imóvel foi comprado, ele ficou de posse da DAG por aproximadamente 8 meses a 1 ano. Depois foi agendada uma visita ao terreno pelo pessoal do Instituto. Eu acompanhei essa visita, tiveram presentes o ex-presidente na época, a primeira-dama, o senhor Paulo Okamoto esteve presente também. Foi uma visita mais técnica, mas se discutiu aspectos construtivos de localização do terreno. E pouco tempo depois disso veio a comunicação de que o Instituto não gostaria mais de ocupar aquele imóvel. Veio a comunicação como? Eu não me recordo se quem me deu essa informação foi o senhor Alexandrino Alecá ou se foi o próprio Marcelo, mas um dos dois me deu essa informação. Eu sei que depois disso, aí com a interação muito mais forte com o Alexandrino do que com o Marcelo, o Instituto nos pediu que eu avaliasse novas alternativas de imóvel para a localização do Instituto. Eu coloquei a equipe da OR para estudar, estudamos umas 30 a 40 opções de imóveis, chegamos a opcionar terrenos, imóveis, etc. Tivemos algumas reuniões no próprio Instituto com o senhor Paulo Okamoto para tratar aspectos técnicos do empreendimento, quantidade de funcionários, acessibilidade, etc. Mas nenhuma dessas alternativas logrou êxito e se desistiu do empreendimento. Certo, mas vamos voltar atrás um pouquinho lá. O senhor teve contato com o senhor José Carlos Marques Blumlar? Eu acho que eu falei com ele uma vez por telefone. Sobre esse terreno também. Lembra o conteúdo da conversa, aproximadamente? Eu acho que foi a respeito de preço do terreno, ou alguma coisa desse tipo, mas não foi uma coisa que foi marcante para mim. Na época eu não conhecia o Sr. José Carlos Blumlar. Depois, lendo na imprensa, etc., é que eu liguei o nome da pessoa a esse evento. E fiz uma pesquisa no meu computador e tinha um contato telefônico dele. Sr. Glauco Costa Marques? Não conheço. Não chegou a ter contato com ele? Não. Ele figura como adquirente desse imóvel junto aos herdeiros e depois como cessionário para a DAG. O senhor pode me explicar? Eu tenho essa informação, Excelência, depois de ter conhecido pela denúncia. Eu não acompanhei detalhes da escrituração desse terreno. Na minha cabeça, a DAG tinha comprado o terreno da ASA, que é a agência de publicidade. Depois eu soube que havia essa intermediação aí do senhor Glauco. E por que houve essa intermediação? O que lhe foi explicado? Eu nunca perguntei à DAG, porque eu soube disso já pós o acordo de colaboração. Eu não sabia, eu não entrei em contato com a DAG para saber porque o senhor Glauco figurou. O senhor nunca teve contato com ele, então? Eu nunca tive contato, nunca conheci, e se ver uma fotografia dele eu não tenho como reconhecer. O senhor tratou diretamente com o senhor Antônio Palocci? Não. Alguma vez? Não. Comunicação, telefone, carta? Não. Reunião? Nunca tive com ele, nunca falei com ele por telefone, nem troquei. O senhor Branislav Contic? Também não. Só o conheço pela imprensa. Certo. O senhor mencionou lá que o senhor Marcelo Odebrecht então lhe indicou a DAG na segunda reunião, foi isso? Quando o senhor avisou dos problemas? Não, foi posterior. Na terceira reunião, segunda né? ou terceira, eu não vou saber a cronologia. O escritório de Marcelo era no mesmo prédio que o meu. Frequentemente eu falava com ele por telefone, ele mandava subir na sala dele, eu falava em mais de uma ocasião. Então eu não sei a cronologia exata nem quantas reuniões aconteceram. E quem transmitiu a informação ao senhor Demerval que ele iria figurar como adquirente? Em primeiro lugar foi o Marcelo. Na verdade, quando o Marcelo me informou que teria ser feito com a DAG, ele disse: eu vou ligar para o Demerval e avisar. Eu conheço o Demerval há muito tempo também. Mas eu entrei em contato depois do Marcelo fazer o primeiro contato com ele. O senhor falou com ele diretamente, então? Com o Demerval? Sim, porque inclusive o Demerval não tinha escritório em São Paulo. Eu franqueei que ele usasse a estrutura do meu escritório com o João Alberto Louveira para fazer as providências que ele precisasse tomar, fazer a escritura do terreno, tomar documentação, tirar a certidão, o que precisasse. E ele tinha presente que o imóvel, na verdade, ele estava ali como pessoa interposta, não como adquirente real?
Excelência, eu entendia que ele estava ali como um investidor que seria proprietário do terreno e que posteriormente seria remunerado por isso. Isso era a informação que eu tinha. Inclusive, eu fiz a proposta a Marcelo, quando a gente teve essa conversa, antes dele definir a DAG, que a gente usasse um investidor que tinha costume de fazer isso. Isso é normal no mercado imobiliário, que você coloca investidores e que eles tenham um ganho na hora que o empreendimento se concretiza. Mas, assim, na minha cabeça não era simplesmente para pôr uma interposta pessoa. Não era essa a razão. Não enxergava, nesse momento, pelo menos o Marcelo não me comunicou que existia alguma operação ilícita por trás disso. Como é que foi dispendido os valores para a aquisição desse imóvel do Medeiros lá? Ou do Glauco Assamais, como o senhor ficou sabendo depois? Eu sei que a parte contabilizada foi paga pela DAG. A parte não contabilizada, há inclusive um equívoco no meu relato, porque na época que a gente estava fazendo o relato, as pessoas que cuidavam do sistema Drauzes, eu pedi que fizessem uma pesquisa a respeito desses pagamentos. Eu sabia que tinha 3 milhões de pagamento não contabilizado, porque isso tinha sido reportado para mim na época. A gente não encontrou registro disso, e no meu relato está escrito que esses valores foram pagos em dinheiro no Brasil. Depois eu descobri e a gente enviou os documentos para o Ministério Público e a própria defesa de Marcelo juntou na semana passada que haviam pagamentos feitos por uma empresa offshore. Tá. Mas e quem operacionalizou esses pagamentos por fora? Eu não sei informar, Excelência. Na verdade, eu tenho conhecimento, eu vi o documento, inclusive, porque foi juntado ao processo na semana passada. Sei que tem uma referência ao meu nome como uma pessoa que estava cuidando do empreendimento, como responsável por cuidar do empreendimento por delegação de Marcelo Odebrecht, mas não fui eu que fiz essa... Certo, mas na época o senhor sabia que ia ter o pagamento por fora? Eu sabia que havia um pedido do proprietário que fosse escriturado por um valor menor. Tá. E o senhor sabia o valor que ia ser pago por fora na época? 3 milhões, aproximadamente. Mas não foi o senhor que cuidou desse pagamento, assim, da solicitação dentro da empresa para fazer o pagamento? Não fui eu que cuidei, Excelência. Eu não tinha delegação para autorizar pagamentos não contabilizados. Quem tinha essa delegação eram os líderes empresariais. Mas como funcionou assim? O senhor não tratou nem remotamente desse assunto? Como falou com o qual precisa pagar 3 milhões por fora lá para o fulano X? Eu não sabia nem, Excelência, se esse pagamento tinha sido feito pela DAG ou por nós. Na verdade, eu imaginava que tinha sido feito em dinheiro pela área de operações estruturadas e por isso pus no meu relato e descobri, para mim foi uma surpresa, de que tinha sido feito por uma conta offshore, isso soube há poucas semanas. Mas na época o senhor sabia então que ia ser pelo setor de operações estruturadas? Eu sabia que tinha um pagamento por fora, eu não tinha certeza como é que foi operacionalizado. Mas na época o senhor não sabia que ia ser pelo setor de operações estruturadas? Eu imaginava que sim, Excelência, mas como eu não cuidei diretamente, eu não tinha certeza de como é que foi que aconteceu. E os recursos dos pagamentos contabilizados, de onde que vieram? Como é que a DAG fez esse pagamento? Eu também não cuidei disso, Excelência, não fui eu que tomei essas providências, mas pelo que eu li na denúncia, parece que foram identificados movimentação financeira entre a construtora Norberto Odebrecht e a DAG, mas isso eu também tomei conhecimento pela denúncia. Mas o senhor não sabia, né? Não sabia. O senhor não sabia que os recursos utilizados eram da Odebrecht? Eu não sabia, Excelência, imagino até que se a DAG foi solicitado por Marcelo que ela entrasse, se ela precisasse de recurso, ela pediria o dinheiro emprestado à Odebrecht. Agora, isso, eu não fui envolvido nessa operação, nem me pediram minha opinião, nem que interferisse nesse processo. Mas quando o senhor conversou lá com o Marcelo, ou com o Demerval, isso não ficou evidenciado? Que os recursos não seriam da DAG, que seriam da Odebrecht? Bom, Excelência, eu não me preocupei com isso. Na época não me foi relatado por Marcelo, nem por Demerval que seria dessa forma, mas eu imagino que possa ter acontecido dessa forma. Quer dizer, eu não tenho essa informação porque não participei desse processo. O senhor sabia, na época dos fatos, que havia esse setor de operações estruturadas dentro da Odebrecht? Sim, sabia. O senhor sabia por qual motivo? Eu sabia porque outros pagamentos de outros assuntos na Odebrecht Realizações foram feitos por lá e eu conhecia. Pagamentos não contabilizados. O senhor chegou a solicitar pagamentos dessa espécie? Sim, pagamentos de alguns corretores de imóveis, algumas coisas foram feitos lá e eu sabia disso sim. E esses pagamentos feitos por lá eram sempre pagamentos por fora? Normalmente eram pagamentos não contabilizados. E o senhor mencionou lá que eles foram, visitaram e depois o senhor ficou sabendo que ficaram
que desistiram da compra, que não quiseram comprar. Tá, mas e daí? A Odebrecht, a DAG tinha comprado com essa finalidade e daí... Pronto. Depois disso, eu pus a equipe da UERJ para estudar um empreendimento comercial no local. A gente avaliou fazer um empreendimento residencial, um condomínio de casas. Providenciamos comprar o terreno da DAG até para ela desmobilizar o que ela tinha feito. Mas ela não tinha resolvido fazer investimento? A DAG? Por que a Odebrecht ia Ela querer então recomprar? Ela ia fazer um investimento no empreendimento Build-to-Suit, na minha cabeça, para o Instituto Lula. Ela não estava ali para fazer um investimento, por exemplo, no empreendimento residencial. A gente providenciou comprar o terreno deles, estudamos o empreendimento residencial, o mercado piorou, não deu certo esse empreendimento, depois a gente precisou fazer liquidez e a gente pôs o imóvel à venda. Mas a Odebrecht se sentiu, vamos dizer assim, responsável em readquirir esse imóvel da DAG? Excelência não é bem responsável, mas se eu chamo um investidor para entrar no empreendimento conosco, onde o cliente é da minha responsabilidade, esse empreendimento não dá certo, é natural que ele nos cobre uma saída para esse investimento que ele fez. Então, seria uma saída natural que a gente tirasse a DAG disso, mesmo que fosse outro investidor e não a DAG. Mas, adicionalmente, a gente avaliou uma oportunidade comercial no terreno. A gente fez estudos lá e tentamos empreender lá outro empreendimento, mas acabou não dando certo. E por que eles não avisaram que eles não tinham interesse no imóvel antes da DAG comprar ou antes de efetivar o negócio? Isso é uma boa pergunta, Excelência. Eu não sei informar, não me foi informado, não. Eu, na época, para ser bastante sincero, eu desconfiava e cheguei a comentar isso com o Marcelo, a vontade tão grande de comprar o terreno que poderia haver algum interesse pessoal dos intermediários, ou do próprio advogado, ou de alguém que estivesse atuando. Mas isso foi apenas uma desconfiança íntima minha de que houvesse uma vontade tão grande de comprar um terreno, especificamente aquele. Apesar do terreno não ter um preço fora de mercado, ele estava dentro do preço de mercado, o valor de 9 milhões e pouco. Era até abaixo da avaliação que a gente fazia, que era em torno de 11 ou 12 milhões. Mas a gente achava que era um terreno muito enrolado. Na minha cabeça, dava para comprar um terreno sem pendência jurídica, que tivesse uma obra mais fácil de fazer, etc. Insisti, inclusive cheguei a falar isso para Marcelo, que ele falasse com os proprietários que a gente poderia providenciar uma oportunidade melhor. Mas os proprietários não, os eventuais compradores do imóvel, e houve a decisão deles de correr o risco da propriedade e manter o empreendimento lá. O senhor Marcelo prestou depoimento aqui, ele mencionou que essa aquisição desse imóvel foi debitado numa espécie de planilha que ele mantinha, chamada Posição Programa Especial Italiano. Segundo ele, seriam compromissos que ele tinha com alguns agentes públicos. O senhor teve conhecimento disso na época? Na época não, Excelência. Eu tive conhecimento disso a respeito dessa planilha após a prisão de Marcelo, quando esses assuntos vieram para a imprensa. O senhor Marcelo nunca lhe informou que esses pagamentos estavam relacionados a alguma espécie de relacionamento deles com o ex-presidente Lula ou com o senhor Antônio Palocci? Excelência, na primeira conversa que eu tive com o Marcelo, eu me preocupei de eventualmente ter alguma coisa desse tipo e perguntei a ele se esse terreno, porque na minha cabeça você fazer esse tipo de operação com a dação de um imóvel seria algo que não funcionaria. E a primeira coisa o que ele me disse, olha, Paulo, isso não é... Dação ou doação, senhor? Com dação ou doação, quer dizer, se ele fosse pagar algum compromisso político que ele tivesse com a dação de um imóvel, isso estaria registrado com escrituras públicas, com o uso do imóvel, seria uma coisa... A transparência que é natural de uma operação imobiliária, ela atrapalha esse tipo de operação. E o que Marcelo me disse é que o Instituto receberia doações legais, e doações não só da Odebrecht, mas de outras empresas. Inclusive o valor total do investimento que ele estimava era em torno de 35 milhões de reais, em torno de 10 milhões seria no terreno e o restante seria em obras. E com esse valor ele seria capaz de comprar ou de alugar o imóvel. Então essa foi a informação que Marcelo me deu na conversa que ele teve comigo. Certo. Quantas reuniões que o senhor teve com o senhor Roberto Teixeira sobre esse imóvel? Eu acho que eu tive com ele 1 ou 2 vezes no máximo. Quem estava presente nessas reuniões? O senhor João Alberto Louveira, que é meu gerente administrativo financeiro. Mais alguém, não? Que eu me recorde, não.
Quem recebeu por fora esse pagamento que o senhor menciona? A informação que eu tinha é que era para os proprietários do terreno. Eu sei pelas informações que tive na semana passada que foi depositado numa conta offshore, mas que eu não sei quem é o titular dessa conta. Imagino que sejam os proprietários do terreno. E de onde teria vindo essa conta offshore? Quem disponibilizou isso lá para o setor de operações estruturadas, por exemplo? Excelência, eu só posso imaginar que tenha sido ou o próprio Marcelo ou a DAG, eu não sei, eu não sei quem deu essa informação para ele. Tem tempo ainda? Tem ainda, né? Então, na representação pela busca e apreensão dos registros do Antônio Palocci, processo 504, 35 e 59, na folha 134, tem um e-mail aqui, vou lhe mostrar. Perfeito. O senhor se recorda desse e-mail? Me recordo, sim. Isso foi o agendamento daquela reunião onde eu não pude estar presente porque estava de férias, mas o senhor Rodrigo Salles foi me representando. E quando consta ali assunto, reunião AP e Roberto Teixeira, quem seria? Eu consigo depreender pelos fatos hoje que seria o Antônio Palocci e o Roberto Teixeira. O Darcy é uma mulher ou um homem? É uma mulher, era a secretária do Marcelo à época. Tá. A Darcy mandou pro senhor assim: Paulo, a reunião será na sexta-feira, 3/9, 17 horas, no escritório de AP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo. Qualquer dúvida, peça ao Rodrigo para me ligar. É o Rodrigo Salles. Aí o senhor mandou: obrigado, Darcy. Quando ela falou assim, no escritório do AP, o senhor imaginou que era quem? Eu não consigo me recordar a época, mas posso ter imaginado que seja o ex-ministro Antônio Palocci. À época ele era um ex-integrante do governo, ele tinha saído do governo e não sei se ele estava cuidando de interesses do Instituto. Mas não... o senhor sabia ou não sabia disso na época? Porque Eu não alguém cons- lhe manda um e-mail dizendo reunião no escritório de AP e o senhor... Eu sabia que era para tratar do tema do Instituto, Excelência. Eu agora não consigo me recordar com precisão se eu já sabia que era o senhor Antônio Palocci ou não. O senhor tem contato pessoal por e-mail com o senhor Palocci? Não. Eu teria se eu tivesse ido a essa reunião. Eu não tive essa oportunidade de estar com ele antes. O senhor Rogério Salles foi nessa reunião? Rodrigo Salles, foi. Perdão. E ele se reportou ao senhor acerca do que aconteceu nessa reunião? Eu acho que o próprio Marcelo me reportou que foi descrito as questões do terreno e que, no caso, o senhor Antônio Palocci, pelo que a gente está depreendendo... O senhor Rodrigo Salles não me lhe lembro. retornou? É possível que tenha, Excelência, mas eu não me lembro do conteúdo dessa conversa. Me ficou mais marcada a determinação de Marcelo de comprar o terreno e seguir adiante. E o que o senhor Marcelo lhe retornou então? Retornou que apesar dos problemas jurídicos que tinham no terreno, apesar da nossa recomendação de não comprar, que os interessados no terreno, que seriam o Instituto e os representantes do Instituto, iriam tomar o risco da aquisição e que a gente fosse adiante. Tá bom, em princípio são essas indagações do juiz, eu passo aí o Ministério Público vai interromper o áudio, pelo tamanho.